Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo 8 para a nossa meditação nessa manhã. Quem pode dar um glória a Deus aí? Isso. Quem pode dizer aleluia? Atos 1, verso 8 para a nossa meditação. Aleluia! Glória a Deus. Acharam? Amém. Diz o texto: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Amém. Vamos ler de novo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Toma o seu assento, desocupe as mãos e podem aplaudir bem alegre o nome do Senhor. Pode ser mais forte. Tem glória a Deus aí? Meus amados irmãos, nessa manhã o Senhor tem uma palavra gloriosa para nossas vidas, aonde temos essa grande importância de receber essa graça do Senhor, na condição de obreiros, na condição de ministros. Nós necessitamos cada dia desta graça do Senhor Jesus para conosco. E o texto que eu li aqui é um texto muito interessante para nós, aonde nós vemos aqui a ordem de Jesus Cristo antes da sua ascensão. Lucas, ele escreve aqui esta recomendação a Teófilo, um amigo antigo de infância, de escola, testemunhando das obras de Jesus, como também dos discípulos depois da sua ascensão. Aí o texto vai dizer, Jesus, palavras de Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós vemos aqui que Jesus, ele trata de, após receber a virtude, o poder do alto, teria por grande importância de o Evangelho se expandir por toda a terra. Então aqui é uma profecia de Jesus para os apóstolos que estariam em Jerusalém para receber a virtude que desceu no dia do Pentecoste. Mas quando Jesus fala ser-me-eis testemunhas, aí o texto vai me chamar a atenção na seguinte questão: o que seria testemunhas de Cristo? Ser testemunha de Cristo, ou seja, seria revelar, testificar daquele a quem os próprios discípulos andaram, conviveram e viram os seus sinais, as suas obras, e tomaram por lições todos os ensinamentos que foram aplicados por Jesus Cristo.
E aí nós vamos então lembrar do ministério de Jesus Cristo, como tudo começou, como se desenvolveu até chegar aos nossos dias. Quando nós meditamos nos evangelhos, nós vamos ver Jesus se batizando no Rio Jordão. Vamos a partir dali. Jesus se batizando no Rio Jordão para cumprir a justiça de Deus. E logo depois que ele é batizado, ele recebe a virtude do Espírito Santo, como diz ali, forma de pomba. Lá em Mateus 3 fala isso. E depois desse acontecimento, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que quer dizer isso? Seria a experiência. Jesus ali está ensinando a todos nós a entrar numa batalha espiritual e prevalecer na batalha espiritual. Então ele foi tentado no deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, diz o texto. E o diabo se aproxima dele por 3 investidas, ele tenta tirar as atenções de Cristo, a fim de fazê-lo pecar contra Deus. E nas 3 investidas do diabo, o diabo ele cai por terra. Aí a Bíblia vai dizer que o diabo se distancia dele e os anjos chegam e o servem. A partir dali Jesus começa a fazer a sua convocação do seu corpo ministerial, que são os discípulos. E aí então ele escolhe 12 homens para acompanhá-lo numa árdua e difícil missão, que é anunciar o reino dos céus para um povo incrédulo, para um povo que aguardava um Messias guerreiro, um Messias que viesse derrotar o Império Romano. Aí então eles iniciam o trabalho de pregação, os discípulos acompanhando e Jesus pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Muitos dos seus ouvintes receberam a palavra, se arrependeram e passaram a ser seguidores de Cristo. E a partir de então começou-se a manifestar os sinais e os prodígios, aonde muitas pessoas foram curadas, aonde muitas pessoas foram libertas e aonde muitas pessoas também foram salvas. Então nós vemos que o ministério público terreno de Jesus é para nós o ensinamento, para que nós possamos ter um objetivo dentro deste ensinamento. E qual seria este objetivo? Claro, nós precisamos nos encher da virtude de Deus. Nós precisamos buscar poder do alto. E para que buscar poder do alto? Numa simples razão: salvar almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver que o trabalho de Cristo foi esse. Claro, aconteceu os sinais, tudo isso, para que o povo pudesse crer. Vocês vão me entender aonde eu quero chegar. Então Jesus ele fazia tal obra, ensinando os discípulos, preparando, capacitando os discípulos. E a multidão ia crescendo gradativamente, de pessoas salvas, de pessoas que queriam viver para Cristo,
morar no céu, vamos dizer assim. Aí nós vamos ver que também no meio deste árduo e difícil trabalho, no meio da multidão havia principais sacerdotes, fariseus, escribas, os anciões, todos aqueles que não davam crédito a Jesus e que queriam pegar algum delito de Jesus quanto à lei de Moisés para o julgarem e também o matarem. E por muitas vezes Jesus, ele foi perseguido. Como ensinamento, a gente vai entender que é algo que não deveria acontecer na vida de um obreiro, na vida de uma obreira. Mas eu te digo que isso é uma realidade. Perseguição sempre vai acontecer, porque se a gente aceitamos o desafio de pregar o Evangelho, a nossa pregação não vai agradar a todos. Nós não estamos aqui na igreja servindo a Jesus para agradar a todos. Uns vão se sentir agradados, outros não. Nós vamos aborrecer o inferno, e o inferno vai se manifestar. Então, veja bem, como ensinamento, há obreiros que não aceitam tal perseguição. Tem pessoas que querem deixar o carro, tem pessoas que querem voltar para trás, tem pessoas que não querem mais ir além, não quer, porque é doloroso, não quero passar por isso, eu não quero passar por perseguição. Eu contei um exemplo aqui de uma irmã lá de baixo que era perseguida, era usada e era perseguida, não quis mais saber de ser obreira, de cooperar, de fazer a obra de Deus. Isso é um perigo para nós, irmãos, porque se Jesus ele foi perseguido, quem somos nós para não ser? Quem somos nós para não ser perseguido? Mas entenda uma coisa, a obra ela precisa ser feita. Tanto é que Jesus não se intimidou. Ele ia pregar Cafarnaum, Betsaída, na própria Nazaré, foi rejeitado pelos seus descendentes, mas mesmo assim ele pregou. Porém, a perseguição foi intensa contra Jesus a ponto de ele ser pendurado no madeiro. É claro que tudo isso era plano de Deus. E aquele pregador das maravilhas, aquele pregador que ensinava os discípulos, foi parar numa cruz para morrer por causa da humanidade. Mas Jesus também na cruz ensinava os seus discípulos de que o Evangelho não iria promover bênçãos, coisas terrenas, mas que o Evangelho iria promover perseguição, luta e até morte. Mas a palavra de Cristo traz esse ânimo para nós, a qual ele diz que quem salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É o que Paulo também diz, que o morrer para ele é viver, e como também é ganho, porque estar no Evangelho, fazer a vontade de Cristo, nós vamos botar o nosso pescoço em risco, como João Batista, que perdeu a sua cabeça porque pregou a verdade para Herodes. Mas isso não se resulta no fracasso e nem em derrota, até que porque vão matar o corpo, mas a alma vai se alegrar lá na glória. O mais importante é isso. Então o pregador dos milagres, das maravilhas, foi parar no madeiro. Morreu,
ressuscitou ao terceiro dia, e logo depois de ele ter ressuscitado, ele ficou mais 40 dias na terra e orientando os seus discípulos. Aí nós vamos lá em Lucas capítulo 24, verso 49, que aí ele fala: eis que envio a promessa de meu Pai, permanecei em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Aí vai se enquadrar no texto e foco a qual nós lemos aqui nesta manhã, aonde era necessário esses homens ficarem em Jerusalém, em oração. Então, depois que Jesus sobe aos céus, 50 dias depois da Páscoa, esses homens, perseverando, eles recebem a virtude do Espírito Santo, e a partir dali, começa-se uma nova missão para os discípulos, já chamados apóstolos, que é de fundar a igreja primitiva. Aí então a grande responsabilidade desses homens é anunciar Jesus Cristo, até que porque ele diz aqui: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Eles estavam buscando poder aonde? Em Jerusalém. E em Jerusalém eles receberam a virtude. E após receber a virtude, lá em Atos 2, vai dizer que aqueles homens que viram os homens em oração, falando em outras línguas, eles acharam que aqueles homens estavam embriagados. E aí então começa-se a pregação em Jerusalém. Pedro toma a palavra e ali começa a pregar para aqueles homens. E a pregação de Pedro terminou com pelo menos 3.000 almas salvas para a glória de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Aí nós vamos ver a seguinte questão. Pedro era homem como nós. Os demais apóstolos também eram homens como nós somos. Eles estavam buscando a Deus. Receberam a mesma virtude que eu, você, nós recebemos. E aí então, a preocupação desses homens foi ser testemunha de Cristo, ou seja, anunciar Jesus, falar das maravilhas, falar do seu nome, falar das suas obras, falar do seu propósito. E por conta disso, uma grande quantidade de almas foram alcançadas pela pregação de Pedro. Aí nós vamos entender a seguinte questão, que para se pregar o Evangelho, nós não precisamos fazer tantos rodeios, mas o assunto principal de uma pregação para os perdidos é falar de Jesus, é falar do testemunho de Cristo, falar das suas obras, falar da salvação. Só que, meus amados irmãos, se nós analisarmos os fatos, e nós vamos chegar à conclusão de que parece que as coisas não funcionam como deveria ser. Por que será? Será que está faltando alguma coisa? O que está acontecendo que não conseguimos ganhar almas? O que está acontecendo que essa virtude ela não envolve os pecadores? O que está acontecendo que o que recebemos não surte efeito? São perguntas. Precisamos reaver todos esses conceitos, porque nós fomos chamados para ganhar almas. Não fomos chamados para assumir um púlpito e dizer: eu sou fulano de tal. Não fomos chamados para assumir um púlpito e dizer: eu sei pregar. Não fomos chamados para assumir um púlpito
e anunciar um produto que não vai servir para ninguém, para nada. Então, veja bem, se a gente analisar os fatos, nós vamos ver que o Evangelho se tornou nisso, uma promoção, ou seja, anunciar alguém, alguma pessoa, e não a Cristo, anunciar toda a sabedoria, pregar a Bíblia toda, e mostrar que sabe, mostrar que conhece, e não ter resultado. A pregação de Pedro foi simples. Aqueles homens perguntaram: o que iremos fazer? E arrependei-vos e crede no Senhor Jesus para perdão dos pecados. Aleluia. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Pregação objetiva, pregação que tem que atingir a sede do sentimento. Às vezes nós trazemos uma mensagem e a igreja está cheia de pecadores, e a gente quer pregar para o povo pular, para o povo rodar, para o povo fazer isso, falar mistério e não sei o quê, e a alma está ali querendo saber o que está acontecendo. Eu já vi muito disso, irmãos, e isso está fora do plano de Cristo, porque se temos que ser testemunhas, presta bem atenção, nós temos por obrigação anunciar salvação, falar, bater na tecla até alguém se arrepender, irmãos. Aleluia. É claro que quem vai trabalhar é o Espírito Santo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque se nós olharmos aqui, que começou a pregação em Jerusalém, aí em Atos 8, no verso 1, nós vamos ler ali que depois da morte de Estevão, Paulo estava ali, consentiu na morte de Estevão, e aí começou-se a perseguição contra a igreja. Então eles foram dispersos, aonde muitos dos discípulos ou da igreja partiram justamente para a Judéia e Samaria, aonde se espalhou, se expandiu o Evangelho por causa da perseguição. E por causa da perseguição, eles não tinham liberdade de cultuar a Deus, mas aonde eles chegavam, eles anunciavam Jesus Cristo. Tanto é que lá no versículo 4, se não me falha a memória, que Filipe desceu a Samaria e anunciou a Cristo. Está escrito assim, Lucas escreveu assim: ele anuncia Cristo, e através de anunciar a Cristo, os sinais, os prodígios aconteciam, de modo que muitos demônios eram expulsos, pessoas sendo libertas e curadas e abençoadas e salvas através do ministério de Filipe. E aí então em Samaria houve um grande avivamento, e aos confins da terra repercutiu, lógico, na pessoa de Paulo, quando ele vai a Damasco para perseguir a igreja. No meio do caminho ele se encontra com Jesus, e o seu plano de perseguição muda, e o plano dele é outro, para ir pregar Jesus. Aí então ele começa a pregar em Damasco. Alguns têm até medo de chegar próximo de Saulo de Tarso ainda, porém eles veem que ele se esforçava em pregar e anunciar a Cristo, de modo que todo o povo se admirou do seu conhecimento, do seu intelecto e também da virtude a qual ele havia recebido, em que se culminava em grande salvação de almas. Paulo, ele enfrentava as falsas doutrinas, os judeus que pregavam em sinagogas. Ele disputava com aqueles homens e anunciava Jesus Cristo, dizendo que ele era o Messias. E muitos recebiam a salvação.
Foi aí então que Paulo começou a viajar pelo mundo afora. Ele teve a sua primeira viagem missionária, ele teve a sua segunda viagem missionária, ele teve a sua terceira viagem missionária, e por conta disso tudo, o mundo foi impactado pelo nome de Jesus Cristo. Levanta a tua mão da glória a Deus. Levanta a tua mão da glória a Deus. Então o mundo foi impactado. É claro que houve-se uma grande perseguição sobre a igreja. E aí nós vamos ver por último o apóstolo João, que mesmo lá na ilha chamada Patmos, ele teve o arrebatamento e trouxe toda a revelação de Jesus Cristo para os crentes que lá fora estavam, sendo oprimidos por Domiciano, que era o imperador da época. Sendo assim, então, a igreja, ela jamais foi abatida. A igreja, ela é invencível. Mas o que falta para a igreja é a visão para um crescimento no organismo, um crescimento na graça, um crescimento na unção. Pois nós não estamos aqui para somente esperar Jesus voltar, não. Estamos aqui para fazer discípulos. Precisamos fazer discípulos. Precisamos ganhar almas, porque nós somos os confins da terra. Então devemos anunciar a Cristo, ainda que não seja no altar, mas aonde você mora, o seu testemunho tem que ser testemunho de Jesus. Lá na sua faculdade, você tem que dar o testemunho de Jesus. No seu local de trabalho, você tem que dar testemunho de Jesus. Pelo meio da rua, as suas palavras, o seu comportamento, as suas vestes tem que dar testemunho de Jesus. Porque, meus irmãos, se nós analisarmos hoje, nós estamos vivendo uma época difícil, porque todo mundo anuncia Cristo de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu não quero levar crítica, não quero encarar isso como uma crítica, eu só estou falando da verdade que está acontecendo nos nossos dias. Mas nós temos que anunciar a Cristo para levar as almas para o céu. É para o céu. É para onde eu quero ir, para onde você quer ir, as almas também precisam ir. Então, meus amados, a responsabilidade está sobre nós, ser testemunhas de Cristo, pregar Jesus. A gente não pode pregar qualquer coisa, temos que ser objetivo com a nossa pregação, ser objetivo com o nosso falar, aproveitar a ocasião. Eu estava no banco e apareceu uma pessoa que não era crente e começou a contar uma série de problemas, reclamando da vida, reclamando disso, reclamando daquilo. E nós, como crentes, o que devemos fazer? Falar de Jesus. Jesus resolve o teu problema, Jesus cura a sua dor, Jesus alegra o teu coração. Irmãos, precisamos divulgar Jesus Cristo. Ele precisa ser revelado por esse mundo que está se perdendo no pecado, para este mundo que está se perdendo com as imoralidades. E o que é pior, isso tem crescido cada vez mais. O mundo está tomando espaço e a igreja está recuando. A igreja não pode recuar. Nós não podemos ser influenciados. Fomos feitos, criados, fundados na terra
para influenciar. Portanto, que possamos dar o testemunho de Cristo para ganhar almas para o reino de Deus. Levanta a tua mão da glória a Deus aí, ó. Levanta a tua mão da glória a Deus. Levanta a mão da glória a Deus. Mas o que é que está faltando? Precisamos procurar ver o que está faltando. Se há alguma coisa em falta, que venhamos colocar no seu devido lugar. Se precisamos de mais, que busquemos mais. Se precisamos enchermos, que possamos nos encher mais. Orar, jejuar, buscar a Deus, não para o seu próprio proveito, não para suas razões, suas convicções, mas faça tal prática por amor das almas. Porque Jesus, ele ia em todos os lugares. Lembra que lá em Naim havia um povo chorando por causa de um jovem que faleceu. Jesus foi lá só para ressuscitar aquele jovem e tirar a tristeza daquele povo, a ponto de eles dizerem que Deus teve misericórdia e visitou o seu povo. Deus quer fazer isso através de você, meu irmão. Deus quer fazer isso através de você, meu irmão. Deus quer fazer isso através de nós. Precisamos fazer a obra de Deus com vontade, com amor, com dedicação e também unção, pois não estamos aqui só para ocupar um cargo, só para sair na foto, não. Estamos aqui para anunciar ao mundo que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Sai de palavras públicas. Tanto camaste glória, palavra chai, levanta a mão de glória, levanta a mão de glória, levanta a mão de glória. Irmãos, nós, eu digo nós, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, temos um marco nesta igreja. E este marco chama a atenção de muitos lá fora. E qual seria esse marco? Que é uma igreja que ora, uma igreja que tem prazer em buscar os dons de Deus, uma igreja que se entrega para as virtudes do Senhor. Não que eu estou dizendo que as outras não façam, mas nós temos essa referência no mundo. Nossa, a igreja de Deus Amor ora muito, a igreja de Deus Amor busca, a igreja de Deus Amor, é uma bênção. Então, irmãos, temos que fazer valer esse nome, porque nós estamos nesse ministério, somos esse ministério. E às vezes o mundo, o pecador quer ouvir algo de você, meu irmão, minha irmã, quer ouvir algo de Deus, e muitas vezes nós não falamos, temos vergonha, temos medo. Ah, mas ali é um espírito, ali é um maçom, eu não vou falar não. Não, você tem que falar, tem que confrontar, porque aquela alma está sofrendo. Por mais que ele ache que está tudo bem, a alma dele já está gritando por socorro. Lembra da visão de Paulo lá em Troas, que ele vê o varão lá da Macedônia chamando por socorro? Venha nos salvar, venha nos salvar, nos ajuda. A Macedônia estava tomada pelo pecado, pela iniquidade. A Macedônia estava tomada pela idolatria e também o ilusionismo. E aí então os missionários vão até a Macedônia, e chegando ali na casa de Lídia, aquelas mulheres que vendiam púrpura, elas queriam ouvir algo do céu. E a Bíblia vai dizer que Paulo pregou, e aquelas mulheres se converteram a Jesus. Ali já começou a ruína do império de Satanás. E então eles ficaram mais um tempo na Macedônia.
E aí então, quando eles buscavam um lugar para a oração, aquela jovem que tinha o espírito de adivinhação falava: olha, esses homens que anunciam o caminho da vida são servos do Deus Altíssimo. E então Paulo, vendo que aquilo ali estava acontecendo constantemente, diariamente, Paulo, perturbado em si, ele vai até aquela jovem, expulsa aquele demônio, e aquela jovem é liberta do poder de Satanás. Só que por conta disso, esses homens são levados ao cárcere, são ali, meus irmãos, chicoteados, levando muitos açoites, e foram parar numa prisão. É claro que se nós fizermos uma balança do que devemos fazer no Evangelho, nós vamos ver que vamos passar por caminhos de perigo e talvez perigo de morte. Por isso que muitos estão recuando, porque não querem passar prova, não querem passar luta. Mas esses homens atenderam a chamada daquele socorro lá na Macedônia, porque a Macedônia estava tomada pelo pecado, pelo ilusionismo, pela idolatria, por tanta coisa ruim. Mas mesmo assim eles foram lá, presos, encarcerados, feridos. A Bíblia fala que por volta da meia-noite, esses homens poderiam estar lá gemendo de dor, esses homens poderiam estar lá sofrendo, dizendo: por que estamos aqui? Mas não, a Bíblia vai dizer, Lucas, ele narra dizendo que aqueles homens estavam cantando louvores e orando a Deus. Levanta a mão da glória a Deus. Eles estavam alegres porque estavam sofrendo por causa do Evangelho, e por conta disso eles oravam, cantavam louvores perto da meia-noite. De repente a Bíblia fala que veio um terremoto e sacudiu o cárcere, e ninguém fugiu. O carcereiro preocupado, querendo tirar a própria vida, Paulo grita: não faça tal coisa, porque estamos todos aqui. E ele, preocupado porque ele havia falhado no seu serviço como carcereiro, ele se ajoelha diante dos homens dizendo: o que eu faço para mim se salvar? Aí vem a pregação: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh, glória a Deus! Aí então nós vamos entender o que aconteceu necessariamente na Macedônia. O império de Satanás caiu por terra, o império das trevas ruiu, e ali foi implantado o reino de Deus através dos missionários. É o que Deus quer fazer com cada um de nós, irmãos. Nós precisamos simplesmente deixar Deus nos conduzir, porque é Ele que faz, é Ele que opera. Nós devemos estar na posição para Deus operar. Amém? Bata palmas e dá glória. E para encerrar, nós precisamos ter uma vida dedicada a Deus, porque o obreiro tem que orar, sim ou não? Sim. E orar mais do que menos, sim ou não? Sim. O obreiro tem que buscar, sim ou não? Sim. O obreiro tem que jejuar, sim ou não? Sim. Então a gente precisa dedicar mais a isso, a graça, se revestir, se encher, para que quando sairmos pelas ruas, anunciar Jesus com unção, e o Senhor fazer diferença, o Senhor salvar, libertar, transformar vidas. Ou seja, nós somos a influência. Por quê? Porque temos a responsabilidade de testemunhar de Jesus Cristo na terra dos viventes. Então, coloque isso na tábua do teu coração. Essa responsabilidade é sua. Fala para sua irmã, fala para o seu irmão:
essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é nossa. Vamos ganhar almas para o reino de Deus. Vamos ganhar almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe. Fique em pé, por favor. Fique em pé em nome de